Oi, amigos do Ter Saúde! Que bom encontrar vocês. Eu adoro encontrar vocês toda terça-feira para a gente falar sobre saúde, falar de temas que às vezes incomodam, atrapalham, a gente quer entender melhor o que é, né? Para a gente poder tratar e se livrar logo desses probleminhas de saúde. Então, assim, primeiro, muito obrigada por vocês estarem aqui. Quem não se inscreveu ainda no canal, vou sugerir que se inscreva, que aperte o sininho, que comente. Esse movimento é sempre muito gostoso. E a gente faz o canal chegar até mais pessoas que precisam dessa informação. E hoje nós vamos falar de uma coisa que incomoda muita gente no planeta, não é só no Brasil, é em todo canto realmente tem gente com zumbido no ouvido. Então o zumbido no ouvido, ele é multifatorial, né? Também chamado de tinnitus, tinido, acufeno, mas o pessoal chama de zumbido mesmo, né? Ela é uma sensação auditiva que a pessoa tem que não se relaciona a um barulho externo, ou seja, ninguém está batendo nada, não tem sino tocando, não tem nada fazendo barulho externamente e a pessoa escuta esse barulho. Isso é uma coisa que realmente incomoda muito, pode ser um chiado, um barulho, um toque agudo, um assovio, tem gente, ou assobio, né? Tem gente que toca, parece que é um tic-tac, um rugido, tem gente que escuta um clique, som de vento, de onda, parece que, sabe quando você põe o ouvido dentro, numa concha. E raramente, mas acontece, as pessoas escutam o barulho do batimento cardíaco, do próprio batimento cardíaco. Bom, o que pode causar o zumbido? O zumbido, ele faz a turma bailar um pouquinho da medicina porque ele pode ser multifatorial, ele não tem uma única causa. Inclusive o zumbido não é um problema em si, ele é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo fora, em outro lugar. E ele é de diagnóstico desafiador por causa disso. Então nós vamos colocar aqui alguns motivos pelos quais as pessoas têm zumbido. Um que é muito comum é que seja uma perda auditiva induzida por ruído, que é o zumbido junto com uma perda auditiva. Pessoas que trabalham com ruído muito alto, né, em indústria, no maquinário, ou na noite, com música muito alta o tempo todo, ou gente que fica escutando mesmo no celular, né, som muito alto, isso pode lesar o ouvido e ter um zumbido por uma exposição prolongada a ruído alto. Ou uma exposição aguda, por exemplo, uma bomba explode do seu lado, um pneu, alguma coisa acontece do seu lado, pá! E isso pode ter um impacto em causar. Então, grandes impactos sonoros, crônico principalmente, ou seja, por muito tempo, ou um muito grande agudo, uma vez só, pode causar zumbido. Geralmente esse zumbido ele é acompanhado com uma perda auditiva, ou seja, a pessoa fica meio surdinha também. Sabe quando você vai num lugar muito barulhento e a hora que você sai, você fica meio surdo, com aquele e tal. Aquilo já é um prenúncio de que o seu ouvido, porque o tímpano ele é muito delicadinho, não é para ficar, né? O som ele bate imagina que o tímpano é como se fosse um tambor e o som ele bate nesse tambor. Então você sabe que se você bater muito forte num tambor, você pode prejudicar esse tambor até rasgá-lo, né? Mesma coisa com o tímpano. Então essa exposição a ruídos altos, ele prejudica a estrutura do tímpano e a estrutura interna dos ouvidos. Nesse caso, 90% das pessoas com zumbido tem também perda auditiva, mas não estou escutando, uma certa altura eu não escuto, ou som graves ou sons agudos. Então esse pode ser uma causa. A segunda causa é a disfunção temporomandibular. A gente tem uma articulação aqui, ó, que é a ATM, articulação temporomandibular. Então essa é uma estrutura fixa e a mandíbula mexe e articula aqui. Essa articulação é muito próxima ao ouvido. Então, se você tem alguma alteração nessa articulação, desgaste da cartilagem ou saiu do lugar, porque passam também feixes vasculos nervosos aqui, ou seja, vaso sanguíneo e nervo. Então, se tem algum problema aqui, isso pode refletir no seu ouvido, pode causar zumbido, que não tem nada a ver com o ouvido.
é por conta dessa alteração temporomandibular. Geralmente a pessoa escuta um tac, um estralo quando abre e fecha a boca. Pode ser uma dica de que é na alteração temporomandibular. Mas você pode ir ao dentista, que é a pessoa mais apta a fazer essa análise, porque isso pode ter a ver com a sua oclusão, ou seja, o jeito que você fecha e abre a boca e o formato dos dentes, o jeito que um dente se encaixa no outro, ou um fisioterapeuta, porque eventualmente foi um soco, foi, sei lá, alguma coisa, dormir, né? Tem gente que dorme assim, com a mãozinha assim, ou com o travesseiro, isso pode devagarzinho ir deslocando a sua mandíbula do eixo normal dela, ok? Isso pode causar zumbido. Traumas na cabeça. Por exemplo, boxeadores, gente que, sei lá, joga futebol, é bolada, ou que caiu de moto, ou que fez o que a gente chama de concussão, uma desaceleração. Você está andando de moto, de alguma coisa, de repente você breca e a cabeça vai e volta. Isso pode causar danos à estrutura delicada do ouvido também. Então isso é muito importante. A partir de quando que você começou a escutar o zumbido? A partir do momento que eu tive aquele acidente. Isso pode causar também, tá? O que acontece é que na maioria das vezes, esse tipo de lesão, ele é bem pontual, então ele causa só no ouvido. Diferente daquele por ruído, que você tem nos dois ouvidos, esse quando é um trauma, alguma coisa, na maioria das vezes é um ouvido só acometido, tá? Algumas doenças neurológicas também podem dar zumbido no ouvido. Por exemplo, esclerose múltipla, outras doenças neurológicas e o mais importante são os tumores, principalmente tumores do nervo acústico. Por isso que ruídos persistentes, zumbido de ouvido persistente, é muito importante você fazer uma ressonância de cabeça, de crânio ou uma tomografia. Vai no neurologista, avalia, vê se não tem um tumor no nervo auditivo, né, ou um tumor dentro da cabeça. Na maioria das vezes também, se tem o tumor, tem não só o zumbido, mas pode ter perda auditiva, pode ter paralisia facial, perda do equilíbrio. É muito raro, mas acontece, claro que em medicina nunca e nem sempre, mas que a pessoa tem um tumor na cabeça que só dê zumbido. É muito raro. Geralmente o tumor, principalmente tumor grande, ele vai dar outras consequências, tá? Mas é interessante fazer aí a ressonância ou a tomografia, vai no neurologista e dá uma pesquisada nisso. Uma coisa muito mais simples e que dá muito zumbido e tontura é a hipertensão. A pessoa faz um pico de pressão, ela não sabe, ela não vai lá medir, e elas têm aquela zoeira no ouvido e às vezes uma coisa pulsante e tontura. Aí vem uma vez, duas vezes, três vezes, aí a gente fala assim, você verificou a pressão? Não, a pessoa vai verificar, tá aí, sei lá, 20 por 10, 20 por 12, tá alta a pressão. Então, desconfie também das coisas mais simples, né? A gente fala das coisas mais complicadas, mas tem coisas muito mais simples, como a hipertensão, insuficiência cardíaca de uma maneira mais longínqua, mais rara, mas pode ter também, então é legal ir ao cardiologista, fazer os exames do coração para ver se está tudo bem. E o zumbido também pode indicar algum fluxo comprometido das veias, porque é muito vascularizado o interno do ouvido. Então, se você tem alguma obstrução na veia, que a hora que o sangue passa faz um turbilhonamento do sangue, faz você escuta aquilo. Então, realmente, o cardiologista, o angiologista, o vascular, vai dar uma olhada nisso aí para você, tá? Nesses casos de pressão ou de zumbido relacionado à circulação sanguínea, esse zumbido tem uma forma pulsante, né? É um zumbido em pulsos, parece uma pulsação, um bombeamento, um batimento. Tem gente que até fala que está escutando o batimento do coração. Zumbido tem muito a ver com a parte endocrinológica da gente. Então, se a pessoa tem diabetes, tem uma glicemia descontrolada ou tem uma resistência à insulina e faz uns picos de glicemia, ela pode ter zumbido nesses momentos. Ou de tempos em tempos vem, ou ela acaba estando sempre, não tem exatamente um diabetes, mas tem uma resistência à insulina, isso pode causar zumbido.
Infecções e inflamação também pode dar zumbido. Então, se a pessoa tem uma infecção, uma otite bacteriana, uma otite viral, não é até fúngica. Já vi muita otite fúngica causando zumbido. Então, está inflamado ali, inflama o ambiente, a pessoa tem um zumbido e, felizmente, um zumbido passageiro, né? Porque aí resolve a infecção, passa o zumbido. O zumbido tem muito a ver com estresse. Então, tem muita gente assim que a gente já checou tudo, não tem nada, o cara não tem nada, né? Não tem nada na cabeça, fez ressonância, fez tomografia, não tem pressão alta, já foi no cardiologista, a glicemia tá ok. A gente precisa começar a ver questões emocionais para o zumbido. Isso está mais do que comprovado, a associação dos sons internos, né? Então, estresse crônico, ansiedade, depressão, alteração nos níveis de neurotransmissores, como serotonina, né? O ouvido, né? A estrutura interna do ouvido está dentro da cabeça, né, gente? Então, existe uma relação total do que acontece na cabeça com o que acontece no ouvido. E muitas vezes está associado ou não com tontura. Existe um livro muito interessante que chama A Doença como Linguagem da Alma. Ela é do Rudiger Dawkins, e ele que escreveu também A Doença como Caminho. São 2 livros maravilhosos. Então, A Doença como Caminho e A Doença como Linguagem da Alma. E ele fala, na Doença como Linguagem da Alma, porque na Doença como Caminho ele não fala de zumbido, que as pessoas que têm zumbido sem ter nenhuma causa, sempre as causas emocionais são causas de exclusão, tá, gente? O médico tem que excluir todas as causas físicas para você dizer esse zumbido é de causa emocional. Mas ele diz que são pessoas que internalizam o estresse, que não colocam para fora, que não falam, que não extravasam. Então ela vai implodindo, né? Ela como se fosse aquela pressão, aquela panela de pressão que vai ficando dentro da pessoa. E que são pessoas que precisam ouvir o chamado da própria voz interior, que precisam ou se ouvir mesmo, né? Não viver segundo aquilo que a sociedade quer, o pai, a mãe, os irmãos, a família, mas de repente ir atrás daquilo que ela mesma quer, né? Sabe? Chutar a panela e falar, olha, eu sou assim, é isso que eu quero para minha vida. Então, eventualmente, eu acho que ele tem muita razão. Eu conheço pessoas que têm essa característica de implodir e mais cedo ou mais tarde acaba aparecendo um zumbido. Na medicina tradicional chinesa, eu estou oferecendo aqui vários olhares, tá? Porque o zumbido realmente é uma coisa desafiadora. Tem zumbido que vem tudo quanto é lado. Então, assim, não tem um zumbido que é isso, é diferente, né? Ser uma causa tão assim clara, ele não tem. Então, eu estou te oferecendo isso para você poder pensar sobre qual é o seu caso, se é que você tem zumbido. Bom, na medicina tradicional chinesa, os ouvidos se relacionam aos rins, tanto que eu tenho uma figura aqui que eu estou te mostrando para você ver como é parecido a orelha e o rim. O rim tem exatamente o mesmo formato da orelha. E o zumbido, segundo a medicina tradicional chinesa, é uma deficiência do qi dos rins. O qi é a energia dos rins, né? E é um desequilíbrio desses órgãos. E os rins se relacionam com a água, com o fluir. Você vê que tem muito a ver com o que o Rudiger fala, né? Que é a coisa de você não deixar fluir, você implodir os estresses, né? E aí, segundo a medicina tradicional chinesa, para tratar um zumbido, precisa nutrir e dar mais energia para os rins. Como é que você dá mais energias para os rins, além de deixar fluir? Que é muito bonito isso. Alimentos picantes e amargos, então rabanete, tudo que é picante ou então que é amargo, carqueja, né, rúcula, essas coisas são mais amarguinhas, picantes, são boas para os rins. Raízes, então tudo que está debaixo da terra melhora, fortalece o qi dos rins. Frutas secas, então uva passa, damasco, nozes, amêndoas também, avelã, sementes, né, que está nascendo, fortalece bastante o qi dos rins. Feijões de todos os tipos. E uma das coisas, claro, que ajuda muito o qi dos rins é a acupuntura, né? Então, realmente, eu tenho uma colega acupunturista que trabalha aqui na minha clínica, que é maravilhosa. Ela vive ajudando o pessoal aí a melhorar o qi dos rins da turma.
E eu queria colocar também, com relação ao zumbido, a questão da glândula pineal. As pesquisas recentes mostram que a pineal está ligada aos centros nervosos do ouvido. A pineal ela fica aqui dentro do cérebro, aqui atrás, tem aí figura para você ver. E de lá de dentro do cérebro, ela se liga aos centros nervosos dos ouvidos, fazendo um triângulo neural, né? Então, a pineal e esses dois centros nervosos do ouvido, então, fazem um triângulo. Os dois ouvidos na base, a pineal no ápice. E os pesquisadores elaboraram um princípio que tudo que afeta o tímpano afeta a pineal. E tudo que afeta a pineal afeta o tímpano. Então, o que eles falam? Que é como se a gente estivesse escutando a pineal trabalhar. Olha que interessante, hein? Olha só onde que a gente saiu lá da tomografia da materiona, olha como nós estamos sutilizando essa aula, mas eu acho válido pensar nisso. A pineal fica envolta em água, quando ela trabalha ela vibra, essa vibração passa para a rede neural que se conecta com os tímpanos, os ouvidos, e você escuta a pineal trabalhando, assim como os meditadores do passado escutavam o giro dos chakras, escutavam, enfim, né, tinha essa percepção auditiva de movimentos energéticos do corpo. Muito bonito isso. E aqui no Brasil tem um grande estudioso de pineal, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele estuda, e as aulas dele ele mostra que a pineal capta informações sutis de outros planos, até de planos sutis espirituais, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Essas ondas eletromagnéticas que a pineal capta como se fosse um telefone, né, e transforma em estímulos neuroquímicos e estímulos vibracionais, e que eventualmente você está escutando isso. E segundo o Dr. Sérgio Felipe, ele diz que esse movimento da pineal é um chamado ao despertar. E isso tem muito a ver com escutar a palavra, a voz interna que o Rudiger dizia. Você vê que interessante, eles vão dizendo a mesma coisa com linguagens diferentes, né? Então, eventualmente, esse barulho interno é um chamado para você olhar para você despertar para algumas essências do seu ser que você ainda, para os quais você ainda não despertou. Então, se isso tem sentido para você, procura meditar, olhar, conversar com alguém que trabalha com isso para poder escutar esse chamado. É um barulho, sabe? Alguém está sempre fazendo barulho para te chamar a atenção, e nesse caso é você mesmo, talvez uma outra instância de você te chamando. Então, assim, o diagnóstico do zumbido, ele é muito feito pelos sintomas, pelo histórico detalhado do paciente, pela avaliação clínica completa, por descartar todas as possibilidades físicas de que existe um problema físico, aí muitas vezes não existe, já vou te dizendo, né? E testes complementares, ressonância, audiometria, tomografia, angiografia, tem várias coisas que a gente faz, mas realmente uma tomografia, uma ressonância já são bem discriminativas, né? Se não tem nada ali, você vai fazer uma angiotomografia, você achou, né? Tem um tumor, tem um nódulo, então vamos fazer outros exames para elucidar aquele nódulo. Agora, se fez uma ressonância, fez uma tomografia, não tem nada, acabou a história, né, gente? Não tem nada ali. Exames laboratoriais também, para saber se a sua saúde está boa, nutrientes, ver se tem nutriente faltando, se é neurotransmissor, se tem algum tóxico, porque o cérebro também, e especialmente o sistema nervoso delicado como o ouvido, é muito sensível a tóxico. Então é importante verificar tudo, mas é muito importante ressaltar que o zumbido é um sintoma de uma outra condição subjacente, mesmo que psíquica, tá? Então, o zumbido, ele não é um diagnóstico em si, ele não é ele a doença. Ele é um sintoma de alguma coisa, ou física ou emocional. Eu digo sempre que muitas vezes, é por isso que eu acho muito bacana esse livro do Rudkin, que é a doença como caminho. Que o sintoma, né, que o zumbido não é uma doença, é um sintoma, que pode estar ligado a uma doença,
ele pode te levar ao autoconhecimento e a descobrir muitas coisas sobre você e no final, assim como todas as doenças, né? E no final a pessoa sai daquilo muito melhor, muito mais fortalecida, muito engrandecida de tudo que ela aprendeu com aquele sintoma. Isso é muito bonito, a gente olhar para a doença como uma professora. E o zumbido, esse é um mestre. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa um joinha. Lembre-se de se inscrever no canal, que é muito importante. Sugere se você gosta do canal, se você gosta dessa abordagem que a gente faz, que vem lá da matéria até questões mais sutis. Indica para alguém que também curte esse tipo de abordagem. E pode sugerir temas. Esteja muito à vontade para sugerir temas. Comentários, dúvidas são muito bem-vindas aqui no espaço que você tem de comentários, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo Ter Saúde. Tchau!